Eu sou o Jonas e esse é o Filosofia do Investidor, um canal sobre estratégia, patrimônio e como proteger a sua família em um mundo economicamente instável. Aqui não falamos apenas de dinheiro, nós falamos sobre responsabilidades, falamos sobre visão de longo prazo e falamos sobre construir proteção em tempos de incertezas. E o momento que estamos vivendo exige exatamente isso. Nós vivemos no período mais interligados da história moderna. Nunca dependemos tanto dos outros. Energia atravessa o oceano, alimentos cruzam continentes, tecnologia depende de cadeias produtivas espalhadas pelo planeta. Um microchip pode ser projetado em um país, fabricado em outro e montado em outro, e consumido em outro continente. O mundo funciona como um grande sistema integrado. Tem características importantes. Quando uma engrenagem trava, o sistema inteiro sente. É por isso que conflitos globais não ficam restritos ao mapa. Eles chegam no bolso, chegam na gasolina, chegam no supermercado, chegam no custo de vida. E não importa se você está nos Estados Unidos ou no Brasil, o impacto econômico atravessa fronteiras. Mas antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Isso não é um vídeo sobre medo, não é um vídeo sobre pânico, não é um discurso político, é uma análise econômica. É sobre entender como o sistema reage a choques globais, porque crise sempre existiram, choques econômicos sempre vão existir. O que muda é quem está preparado e quem é surpreendido. Hoje eu quero explicar com calma e racionalidade o que é essa chamada guerra econômica, como ela afeta os Estados Unidos, como ela chega no Brasil e, principalmente, como uma família inteligente se prepara para atravessar qualquer cenário com estabilidade. Porque preparação não é paranoia, preparação é maturidade, e maturidade financeira é um ato de amor. Agora vamos entender primeiro o que significa essa expressão, guerra econômica. Guerra econômica não é algo novo. Em 1973, por exemplo, um choque no fornecimento do petróleo fez o mundo mergulhar em inflação. A energia ficou escassa, o preço disparou. E quando a energia dispara, tudo dispara junto. Em 2008, a crise não foi militar, foi financeira, mas o impacto foi global. Empresas quebraram, famílias perderam casa, o crédito secou. Em 2020, a pandemia mostrou algo ainda mais claro. Quando cadeias produtivas são interrompidas, a escassez aparece. Faltam produtos, os fretes ficam mais caros e a inflação disparou. Nada disso foi uma guerra tradicional, mas todas foram choques sistêmicos. Hoje, além dos conflitos armados, existem sanções econômicas, restrições comerciais, disputa tecnológica, disputa por energia e disputa por cadeias produtivas estratégicas. O campo de batalha moderno é o comércio, também é o câmbio, também é a taxa de juros e também é o controle de recursos estratégicos. Quando grandes potências entram em tensão, os mercados reagem, investidores ficam cautelosos, o capital se move, moedas oscilam, commodities sobem, a volatilidade aumenta. Isso é uma guerra econômica. Ela não precisa de soldados para pressionar famílias. Ela precisa apenas de instabilidade suficiente para gerar aumento nos custos. E quando os custos sobem, quem vive no limite sente primeiro. Agora que você entendeu o conceito, vamos nos aprofundar, porque existe uma engrenagem que sustenta toda a economia moderna. Essa engrenagem se chama energia. Sem energia, não existe transporte. Sem energia, não existe indústria. Sem energia, não existe agricultura moderna. O petróleo ainda move caminhões, move navios, move aviões. O gás natural alimenta indústrias, gera eletricidade, produz fertilizantes e fertilizantes produzem alimentos. Quando há tensão global em regiões estratégicas de energia, o mercado reage. Mesmo que não falte petróleo fisicamente, o medo da escassez já é suficiente para elevar os preços. Quando o petróleo sobe, a gasolina sobe. Quando a gasolina sobe, o frete sobe. Quando o frete sobe, o mercado sobe. Isso é efeito cadeia, mas vai além disso. Energia não impacta só combustível, impacta a embalagem, plástico, impacta a construção, impacta o aço, impacta o cimento, impacta
tudo que depende de transporte. Por isso, muitas vezes a inflação começa na energia. Ela é a primeira peça do dominó, e quando o primeiro dominó cai, o resto tende a acompanhar. Agora vamos trazer isso para os Estados Unidos. A economia americana é forte, é resiliente, tem mercado interno robusto, tem moeda global, tem sistema financeiro profundo, mas ela não é imune a choques. Os Estados Unidos têm uma característica importante. São uma economia baseada em crédito. Famílias financiam casas, financiam carros, usam cartão de crédito, empresas tomam um empréstimo para expandir. Quando há pressão inflacionária causada por energia ou instabilidade global, o Banco Central americano precisa agir. E a ferramenta principal é a taxa de juros. Se a inflação sobe, os juros tendem a subir. Se os juros ficam altos por muito tempo, o crédito encarece. E quando o crédito encarece, várias coisas acontecem. O financiamento imobiliário fica mais caro, os compradores saem do mercado, o setor imobiliário desacelera, pequenas empresas que dependem de empréstimos reduzem investimentos, contratações diminuem, o custo do cartão de crédito sobe e famílias que já vivem no limite ficam ainda mais pressionadas. Isso não significa colapso, mas significa aperto, significa ajuste, significa menos margem de erro. Existe outro ponto importante. Os Estados Unidos têm uma dívida pública elevada. Enquanto o dólar é a principal moeda global, isso é administrável, mas juros altos também encarecem a dívida pública. E isso limita espaço fiscal, ou seja, em um ambiente de tensão global prolongada, o governo tem menos margem para estímulos agressivos. Agora pense na família comum. Gasolina mais cara, supermercado mais caro, seguro-saúde subindo, aluguel subindo, juros do cartão subindo, tudo subindo, não quebra uma família de uma vez, mas pressiona mês após mês. E famílias não quebram por um evento isolado, elas quebram por pressão contínua. É o gotejamento constante que cria o desgaste. E aqui entra o ponto crucial. A economia americana absorve choques, mas ela transfere parte do custo para o consumidor. Sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Por isso, quem vive sem reserva, quem depende 100% do salário e quem está no limite do cartão de crédito é o primeiro a sentir. Não porque o sistema colapsou, mas porque o sistema ficou mais caro. Agora, vamos atravessar a fronteira. Porque quando há tensão global, o impacto não termina nos Estados Unidos, ele chega ao Brasil. Ele chega por 3 caminhos principais. Em movimentos de instabilidade global, investidores buscam segurança. E a principal moeda de segurança do mundo ainda é o dólar. Quando o medo aumenta, o capital sai de mercados considerados mais arriscados e vai para ativos mais seguros. Isso fortalece o dólar. E quando o dólar sobe, o real tende a se desvalorizar. Pode não acontecer no mesmo dia, mas a pressão aparece. E o que significa um real mais caro? Significa importações mais caras. O Brasil importa combustível, importa fertilizantes, importam insumos industriais, importa tecnologia. Quando o dólar sobe, tudo isso fica mais caro. Enquanto insumos ficam mais caros, a produção fica mais cara. E quando a produção fica mais cara, o consumidor final paga a conta. Esse é o primeiro canal. O segundo canal são as commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Soja, milho, carne, minério de ferro e petróleo. Em um cenário de conflito global, é possível que o preço dessas commodities subam. E isso pode beneficiar exportadores, pode aumentar a entrada de dólares e pode melhorar a balança comercial. Mas existe um paradoxo. Quando o preço internacional da soja sobe, o produtor brasileiro prefere exportar. E se exportar mais, a oferta interna diminui. E quando a oferta interna diminui e o preço externo está alto, o preço doméstico também sobe. Ou seja, o país pode exportar mais caro e o brasileiro pagar mais caro. Esse é o paradoxo das commodities. O Brasil ganha lá fora e sofre aqui dentro. Terceiro canal, política monetária. Se o dólar sobe, os preços internos sobem, a inflação aumenta. E quando a inflação aumenta, o Banco Central precisa agir. Se a inflação não cede, os juros permanecem altos. Tem um impacto ainda mais pesado do que nos Estados Unidos,
Porque o crédito no Brasil já é caro estruturalmente. Quando os juros ficam elevados por muito tempo, financiamentos imobiliários ficam mais difíceis. Empresas reduzem expansão e pequenos empreendedores sofrem. O consumo desacelera e o crescimento econômico enfraquece. O Brasil vive sobre o termômetro do dólar. Essa é a realidade. Sempre que o ambiente global fica turbulento, o Brasil sente primeiro pelo câmbio e depois sente pelo custo do dinheiro. Agora existe algo maior acontecendo pelo mundo. E isso vai além de um conflito específico. Nós estamos vivendo um processo gradual de reorganização global. Durante décadas, a globalização reduziu os custos. Produção foi deslocada para onde era mais barata. Cadeias produtivas ficaram longas, complexas e interdependentes. Isso reduziu os preços, mas também aumentou a vulnerabilidade. A pandemia mostrou isso, e conflitos mostram isso. E agora, países estão repensando dependências, trazendo produção de volta, diversificando fornecedores e criando cadeias mais curtas. Isso aumenta a segurança estratégica, mas pode aumentar o custo estrutural. Menos eficiência global significa preços potencialmente mais altos. O mundo pode estar se tornando menos integrado e mais fragmentado. E fragmentação custa dinheiro. Não é colapso, não é caos, é ajuste estrutural. E ajustes estruturais não acontecem da noite para o dia. Eles acontecem lentamente, mas geram pressão constante. Agora, eu quero trazer tudo isso para o ponto mais importante. Não é sobre os Estados Unidos, não é sobre o Brasil, não é sobre geopolítica, é sobre famílias. Porque no final do dia, é na família que o impacto real aparece. E é na família que a preparação começa. No final do dia, economia não é sobre gráficos, não é sobre PIB e não é sobre taxas abstratas. Economia é sobre pessoas, é sobre famílias, é sobre quem abastece o carro e percebe que está pagando mais. É sobre quem vai ao supermercado e sente que o carrinho encolheu. É sobre quem olha a fatura do cartão de crédito e percebe que os juros estão pesando. Nos Estados Unidos, a pressão aparece na gasolina, no aluguel, no seguro-saúde, nos financiamentos e no cartão de crédito. No Brasil, a pressão é no combustível, nos alimentos, no crédito caro, nos juros elevados e na dificuldade de crescer. E existe algo importante aqui. Famílias raramente quebram por um evento isolado. Elas quebram por desgaste, mês após mês, pressão após pressão, pequenos aumentos constantes que corroem a margem. E o maior risco não é o choque, é viver sem margem de segurança. Quem vive no limite não suporta a volatilidade. Quem depende totalmente de uma única fonte de renda fica vulnerável. Quem carrega dívidas caras tem pouca resistência. E é aqui que entra a verdadeira diferença entre reação e preparação. Preparação não é estocar exageradamente, não é viver com medo e não é esperar o pior. Preparação é organização, disciplina, visão de longo prazo. E eu gosto de dividir essa preparação em 6 pilares. Primeiro pilar, reserva de emergência, liquidez e dinheiro acessível. Nos Estados Unidos, o ideal é de ter 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. No Brasil, se for possível, 6 ou mais. Não é investimento para render mais, é proteção para respirar quando o cenário aperta. O segundo pilar é controle sobre as dívidas. Dívidas com juros altos é vulnerabilidade. Cartão rotativo é fragilidade. Financiamentos mal estruturados reduzem a sua margem. Reduzir a dívida é aumentar a sua resistência. O terceiro pilar é diversificação de fonte de renda. Aprenda novas habilidades, crie fontes paralelas, construir renda extra. Isso cria estabilidade. O quarto pilar é a diversificação geográfica de patrimônio, especialmente para quem vive no Brasil e nos Estados Unidos. Ter exposição internacional reduz o risco local. Não colocar tudo num único sistema. O quinto pilar é organizar o consumo, planejamento, orçamento claro, antecipar compras estratégicas quando os preços estão favoráveis. Não é exagero, é inteligência. E o sexto pilar é educação financeira dentro de casa.
ensinar os filhos, conversar sobre dinheiro, construir cultura de disciplina, porque patrimônio não é apenas números, é comportamento. Crises vão continuar existindo, conflitos vão continuar existindo, ciclos econômicos vão continuar acontecendo. O que muda é o nível de preparo. Famílias preparadas sofrem menos. Não porque evitam completamente os impactos, mas porque tem margem, tem fôlego, tem estabilidade emocional e financeira. E existe algo que eu acredito profundamente. Preparação não é medo. Preparação é maturidade. E maturidade financeira é um ato de amor. É você dizer, independente do cenário global, minha família terá estabilidade. Minha família terá organização. Minha família terá proteção. O mundo pode oscilar, mas dentro da minha casa haverá estratégias. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, compartilhe com alguém que precisa entender isso, porque informação sem ação não transforma nada, mas consciência com disciplina muda destinos. Eu sou o Jonas, esse é o Filosofia do Investidor e nos vemos no próximo vídeo.